Simias, eu sou Cebés, ele é Sócrates, ele é Fedon e ele é Equécrates. Pode começar, galera. Vai, cara. Estivesse Fedon ao lado de Sócrates no dia em que ele bebeu o veneno na prisão? Ou acaso sabes por onde o que ela se passou? Lá estive em pessoa, e quer. E então, de que coisas falou antes de morrer? Qual foi seu fim? Isso eu gostaria de saber, pois atualmente não há nenhum de meus concidadãos de Filhão que esteja em Atenas. E de lá faz muito tempo que nos não vem estrangeiro capaz de nos dar informações seguras, a não ser que Sócrates morreu após ter bebido o veneno. Mas quanto ao mais ninguém, nada nos soube relatar. Não sabeis, tampouco, nada também a respeito das circunstâncias do seu julgamento? Sim, dele tivemos algumas informações. É uma das coisas, mesmo que muito nos surpreendeu, foi ter ocorrido sua morte, muito tempo depois do julgamento. Que houve, Pedro? Houve no seu caso, Equécrates, uma coincidência fortuita, a do dia que precedeu ao julgamento com a coroação do popa do navio que os atenienses mandam a Delos. E que navio é esse? Segundo conta a tradição, é um navio no qual Teseu transportou os 7 moços e as 7 moças que deviam ser levados para Creta. Ele os salvou e salvou a si mesmo, e assim como a cidade houvesse feito a Apolo, segundo se diz, a promessa de enviar todos os anos uma peregrinação a Delos, se daquela vez os jovens fossem salvos, desde aquele fato até o presente se continuou a fazer essa peregrinação ao templo de Deus. Manda uma lei do país que, a partir do momento em que se começa a tratar a peregrinação enquanto ela dura, a cidade não seja maculada por nenhuma execução capital, em nome do povo, até a chegada do navio a Delos e sua volta ao porto. Às vezes, quando os ventos são contrários, sucede ser longa a travessia. Além disso, a peregrinação começa no dia em que o sacerdote de Apolo coroa a popa do navio. E aconteceu, como vos disse, que tal fato se realizou no dia, esse motivo que Sócrates, entre o julgamento e a morte, teve de passar tanto tempo na prisão. Mas quanto às circunstâncias da própria morte, Fendon, qual foi o que se disse e fez então? Quais de seus discípulos se achavam ao seu lado? Os magistrados não lhes permitiram assistir a seu filho? Ou este foi, pelo contrário, privado da amizade? Não. A verdade é que vários o presenciaram, um bom número mesmo. Apressa-te, pois a contar-nos todas essas coisas com a maior exatidão possível, a menos que algo te impeça. Não, realmente nada tenho que fazer no momento, e tratarei de vos dar uma descrição minuciosa. Aliás, nada há para mim que seja tão agradável como recordar-me de Sócrates, seja que eu mesmo fale dele, seja que ouça alguém fazê-lo. Pois, Fedon, encontras em idêntica disposição a todos os que te vão escutar? Portanto, procura ser o mais exato possível e nada esquecer. Enquanto eu estive ao lado de Sócrates, minhas impressões pessoais foram, de fato, bem singulares. Na verdade, o pensamento de que se assistia à morte desse homem, ao qual me achava ligado pela amizade, não era compaixão o que me tomava. O que eu tinha sob os olhos, Equécrates era um homem feliz, tanto da maneira de comportar-se como na de conversar. Tal era a tranquila nobreza que havia no seu fim, e isso, de tal modo que ele me dava a impressão, ele que devia encaminhar-se para as regiões do Hades, dá para se dirigir auxiliando por um concurso divino, e ir encontrar no além, uma vez chegado, uma felicidade tal por ninguém jamais conheceu. Por isso é que absolutamente nenhum sentimento de compaixão havia em mim, como teria sido natural em quem era testemunha de uma morte iminente. Mas o que eu sentia não era também o conhecido prazer de nossos
instantes de filosofia, embora fosse essa, ainda uma vez, a natureza das nossas conversas. A verdade é que havia em minhas impressões qualquer coisa de desconcertante, uma mistura inaudita, feita ao mesmo tempo de prazer e de dor. De dor ao recordar-me que dentro em pouco sobreviveria o momento de sua morte, e todos nós ali presentes nos sentíamos mais ou menos com a mesma disposição, ora rindo, ora chorando, um de nós até mais do que qualquer outro. Apolodoro deve saber como é feito, que homem é ele e qual seja o seu efeito. Sim, bem, eu sei. Nele, esse estado confuso de dor e prazer atingia o auge, mas eu mesmo me encontrava preso de uma agitação semelhante, e da mesma forma os outros. Mas o que estiveram ao seu lado, Fernando? Quais foram? Além de mencionado, Apolodoro estava lá de sua terra, Cristóbulo com seu pai e também Hermógenes, Epígenes, Esquines e Antígenes. Lá se encontrava ainda Piania, Menexeno e alguns outros da mesma região. Platão, creio que estava doente. Havia estrangeiros presentes? Sim, havia, notadamente Símias e Tebano, Sebes e Fedondes, e mais, Demégara, Euclides e Terpsion. Dize-me, Aristipo e Cleobroto não estavam presentes? Não, dizia-se que se andavam por Égino. E quem mais lá estava? Creio que foram esses, mais ou menos. Todos os que se encontravam ao seu lado. Bem, agora diz-me, sobre que coisas falaram eles? Tomando as coisas desde o começo, vou esforçar-me por contá-las todas minuciosamente. Sabe, pois que em nenhum dos dias anteriores havíamos deixado de encontrar-nos, e eu e os outros junto a Sócrates. Segundo era nosso hábito, nosso local de encontro, ao romper do dia, era o tribunal onde se realizava o julgamento, pois ficava próximo à prisão. E assim, todos os dias, a conversar, esperávamos que a prisão fosse aberta. Ele não se abria muito cedo. Logo, porém, que era franqueada, dirigia-nos até onde estava Sócrates, e muitas vezes passávamos o dia todo em sua companhia. Naquele dia, como deixaríamos ajustado, encontrando-nos ainda mais cedo que de costume, porque na véspera, ao sair da prisão, pelo entardecer, havíamos sabido que o navio sagrado retornara de Delos. Por isso ficara assentado que nos reuniríamos o mais cedo possível no lugar habitual. Ao chegarmos, o porteiro, vindo ao nosso encontro, era ele quem sempre nos atendia. Até pediu-nos que ficássemos por ali e esperássemos, para entrar, que nos houvesse chamado. Disse ele, que os 11 estão a tirar as correntes de Sócrates e a comunicar-lhe que este será seu dia verdadeiro. Depois disso, quase não demorou a voltar. Ele convidou-nos para entrar. Entramos, pois encontramos juntos a Sócrates, que acabava de ser desagrilhoado. Xantipa. Tu a conheces? Que segurava o filho mais novo, sentado ao lado do marido. Assim que ele nos viu, choveram maldições e palavrões, como só as mulheres sabiam preferir. Vê, Sócrates, esta é a última vez que conversam contigo, os teus amigos, e tu com eles. Sócrates lançou um olhar na direção de Críton. Críton disse, faze com que conduzam para casa. E enquanto era levada pela gente de Críton, ele se debatia e gritava. Quanto a Sócrates, sentara-se no leito e, tendo encolhido a perna, esfregava fortemente com a mão, e enquanto a esfregava, dizia-nos: Como parece aparentemente desconcertante, amigos, isso que os homens chamam de prazer, que maravilhosa relação existe entre a natureza, que se julga ser o seu contrário, a dor. Tanto um como o outro recusam-se a ser simultâneos no homem, mas procuram-se um deles. Tenhamos preso um deles, e estaremos sujeitos quase sempre a encontrarmos também o outro, como se fosse uma cabeça ligada a um corpo duplo. Parece-me, mesmo que Esopo, se nisso tivesse pensado, teria composto uma fábula a esse respeito. A divindade, desejosa
de lhes pôr fim aos conflitos. Como visse frustrado o seu intento, amarrou juntas as duas cabeças, e é por isso que, onde que apresenta um deles, o outro vem logo. É assim que se afiguram as coisas devido ao grilhão. Há pouco sentia dor na minha perna, e agora já não sinto prazer. Pois eu, Sócrates, foi bom que me haveres lembrado isso. De fato, o propósito dessas tuas composições, em que transpuseste para o método cantado os contos de Êxodo e o hino a Apolo, várias pessoas já têm perguntado, e entre elas há pouco tempo Eveno. Com que intenção as compuseste depois de tua chegada aqui? Tu que agora jamais fizeras coisas desse gênero? Se tem, pois, qualquer interesse em que eu possa responder a Eveno, quando ele novamente me interrogar, porque, bem, sei que irá fazer. Fala, que deverei dizer-lhe? Diz-lhe a verdade, Sebes. Não foi com a intenção dele a concorrência, e muito menos as composições que fiz aqueles versos. Sei que isso teria sido difícil. Eu os fiz em virtude de certos sonhos, cuja significação pretendia assim descobrir, e também por escrúpulo religioso, prevendo, sobretudo, a eventualidade de que as repetidas prescrições que me foram feitas se relacionassem com os exercícios dessa espécie de poesia. Eis como esse passaram as coisas. Várias vezes, no curso da minha vida, fui visitado por um mesmo sonho. Não era através da mesma visão que ele sempre se manifestava, mas o que me dizia era invariável. Sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te para compor música. E a palavra sempre entendia que o sonho me exortava, me incentivava a fazer o que justamente fiz em minha vida passada. Assim como se animam corredores, também pensava eu, o sonho está a incitar-me, para que eu persevere na minha ação, que é compor músicas. Haverá, com efeito, mais alta música do que a filosofia? E não é justamente isso que eu faço? Mas sucedeu agora que, depois de meu julgamento, a festa do Deus está retardando minha morte, o que é preciso. Então pensei, no caso de que o sonho me tenha prescrito essa espécie comum de composição musical, é que eu não lhe desobedeça, é que eu componha versos, e de fato é muito mais seguro não me ir sem antes ter satisfeito esse escrúpulo religioso com a composição de tais poemas, nem antes de haver prestado obediência ao sonho. E por isso minha primeira composição foi dedicada ao Deus, em cuja honra estava sendo realizado o sacrifício. Depois de haver prestado a minha homenagem ao Deus, julguei que o poeta, para ser verdadeiramente um poeta, deve sempre empregar mitos e não raciocínios. Não me sinto capaz de compor mitos. Por isso mesmo tomei-me por matéria de meus versos, na ordem em que me vinham ocorrendo a lembrança, as fábulas ao meu alcance e as de Esopo, que eu sabia de cor. Assim, pois, aí está, Sebes, o que deverás dizer a Eveno. Transmiti-lhe também a minha saudação. E além disso, o conselho, se de fato ele é sábio, de seguir minhas pegadas o mais depressa que puder. Quanto a mim, parece que vou hoje mesmo, uma vez que os atenienses me ordenaram. Que belo convite, Sócrates, para Éveno. Já por várias vezes tive ocasião de conversar com este homem, e a julgar pela minha experiência, ele sem dúvida seguirá de boa vontade o teu conselho. Ora, será que Eveno não é filósofo? Segundo penso, é. Então não há de desejar coisa melhor. Ele ou quem quer que dê à filosofia a atenção que ela merece. Todavia, é de esperar que Eveno não fará violência contra si mesmo, pois, segundo dizem, isso não é permitido. Assim falando, desencolheu as pernas e desde então foi sentado desta forma que continuou a conversar.